E aí, pessoal, essa então é uma aula bônus aí que vai desde a teoria até a prática, onde a gente vai aprender realmente sobre anonimato, tá? E por que que eu estou fazendo essa aula bônus, tá? Que está ali no módulo fundamental, tá? Porque é o seguinte, eu tive uma pequena discussão ali com um colega de trabalho, que é óbvio que eu não vou mencionar o nome, né? Onde ele estava falando que eu estava errado, que a VPN sim é uma forma segura de estar utilizando para operações, né? Seja para pentest e afins. Pessoal, o porquê, para começar, o porquê que a VPN ela foi inventada? Eu deixei até uma colinha aqui para vocês, tá? É óbvio que eu vou usar uma colinha, né? Porque a gente não consegue falar tudo, né? Conheço o assunto, mas não vou resumir aqui para vocês, tá? Ó, a VPN, né, ou rede virtual privada, né, Virtual Private Network, ela foi inventada para criar uma conexão segura, né, e privada entre dispositivos através de internet, ou seja, para empresas, para que funcionários pudessem acessar arquivos de dentro de empresas de forma remota, ou seja, estão com os seus notebooks, seus computadores e precisam acessar arquivos que estão lá no servidor ou em computadores do escritório, mas estando fora dos seus escritórios. Então, ela não foi inventada para anonimato na internet, para fazer uma análise de vulnerabilidade, ou ainda criar um pentest, ou ainda fazer coisas que não deve, né? Então, aqui tem alguns motivos, pessoal. Deixa eu só passar o gravador para cá. Ó, a VPN ela não vai estar transferindo confiança, tá? Ela pode muito bem, porque a VPN, né, rede virtual privada, é nada mais do que uma empresa que passa, né, um IP ali camuflado para proteger o seu IP, né? Então ela pode muito bem, ó, rastrear atividades que você está fazendo, vender seus dados, e ainda isso aqui que é o mais perigoso, que eu bato na tecla, mas muita gente não me escuta. Entregar logs às autoridades, né? Ou seja, a VPN ela pode jurar por Deus que não, você está seguro, se acontecer qualquer coisa, a autoridade não pode comprometer, né, a segurança. Porém, é, qualquer tipo de Porém, é óbvio que se uma autoridade precisar, houver ali um vazamento de dados, um crime cibernético ou uma operação não autorizada, né, algum contratempo, eles são obrigados, pois são empresas privadas, ou seja, eles são obrigados a entregar os dados, né? Por exemplo, o IP, né, de quem utilizou aquela VPN em determinado horário, em determinado dia. Então, ainda mais as gratuitas, que elas costumam ser perigosas, né? Além do aqui de anúncios de malware, políticas de privacidade com pouca transparência, costumam vender seus dados. Mas e aí, pessoal? Ah, mas eu comprei uma VPN por horrores. Isso vai dar uma falsa sensação de segurança, né? Além disso, ela não protege. Aliás, nenhum método, digamos assim, de anonimato vai te proteger contra phishing, né? Sites maliciosos, malwares, tá ok? Então vamos para o próximo item aqui, ó. Isso aqui é um problema gravíssimo, que é o vazamento, tá? A VPN, ela costuma vazar DNS, né, do provedor, vazamento do IP real que está exposto, tá certo? Mas vamos aqui para o caso que eu mais bato na tecla e ainda há muita discussão, que é a jurisdição e as leis locais. Pessoal, os provedores de VPN eles são sediados em países com vigilância obrigatória, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, mesmo que falam que não guardam logs, eles são obrigados legalmente a entregar informações caso seja necessário. Vamos supor que houve um incidente de segurança e o camarada lá na empresa estava utilizando uma VPN, né? Então,
é óbvio que ele vai ser obrigado a entregar, a empresa que está fornecendo a rede virtual privada será obrigada a entregar esses logs, então não utilize VPN. E isso não é só eu que estou falando, não é só a internet ou o próprio chat GPT aqui que eu estou usando como um exemplo, né? É óbvio que tudo que está aqui no chat GPT, ela está na internet também, tá, pessoal? Isso não é coisa aqui da inteligência artificial, tá? Pode pesquisar entre outros influenciadores, como o Bruno Fraga, que é um gigante investigador hacker, tá? A própria HackerSec, a DSec e várias outras empresas gigantescas falam a mesma coisa. Então, por que que a VPN, sim, ela é útil? Bom, aqui tem um ponto, tá? A proteção em Wi-Fi público. Por exemplo, você está em Wi-Fi ali numa praça, uma VPN, sim, ela é uma forma contraceptiva para proteger seus dados, tá? Ou acessar dados bloqueados. Por exemplo, sabe quando você vai assistir uma Netflix, porém um determinado conteúdo, uma série, um filme, ela está disponível somente em outro país? Aí sim, uma VPN ela é totalmente útil e é legal utilizar para poder acessar esses determinados conteúdos, tá? Então a VPN ela mantém somente um certo nível de privacidade. Agora, anonimato total esquece, tá? E eu sempre bato na tecla, utilize o Tor, né? Ou aqueles métodos que utilizam o Tor, a Unix Gateway, onde eu já ensinei aqui um vídeo bem das antigas, né? Como criar ali um Kali Linux utilizando a gateway da Unix, ou Proxy Chains, um vídeo lá de 2022, eu ensinei a como utilizar o Proxy Chains para navegação, ou para até fazer um Nmap para utilizar o Metasploit através do Proxy Chains. Então, VPN não é confiável. Então, agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre o roteamento de múltiplas camadas, que é chamada o Tor, né? Que vem de Union Router, né? Union, que é cebola, tá? Então, por que não estou dizendo que é 100% seguro, pessoal? Nada é 100% seguro, tá? Então, mas o porquê que o Tor ele é muito mais seguro do que utilizar uma VPN paga ou gratuita? Bom, o seu tráfego ele vai ser totalmente criptografado e ele vai passar por várias camadas de criptografia. Imagine que você entra numa rede Tor e ele fica navegando toda hora de país em país, ele fica trocando toda hora. Então isso ele fica meio que não burlando, né? Mas ele fica driblando a segurança. Vamos supor que eu consegui rastrear, tá nesse lugar aqui, daqui a pouco já está em outro, então quem está tentando, né, pegar o seu IP real vai ficar ali desorientado, tá? Então, ele passa por no mínimo 3 dos aleatórios, entrada, intermediária e saída, tá bom? E é óbvio que vai ter mais informações aqui, mas o que eu preciso falar da rede Tor é isso, é o principal da rede Tor, tá? Fora descentralização, tá? Diferente de uma VPN, né, que é um serviço que vai ser controlado por uma empresa privada, a rede Tor ela é totalmente descentralizada, não há empresas que controlam isso, né? Ou seja, ela é uma comunidade, né? São voluntários que estão ali operando a rede Tor, tá? Voluntários pelo mundo inteiro. E isso reduz muito o risco de alguém pegar, porque muitas pessoas, vamos supor que existe uma comunidade, né? Tem o Reddit, por exemplo. Aliás, o Reddit ainda pode haver um dono, né? Mas, por exemplo, tem uma comunidade que não, por exemplo, Anonymous, né? O Anonymous não tem um dono, né? Não tem um presidente. Então são voluntários ali que estão ali controlando, né? Monitorando. E isso dá uma camada extra de proteção para rastreamento. Tá certo? Então, não tem a necessidade aqui, como está nesse ponto aqui, ó, de confiar em uma única entidade, né? Isso dificultando o rastreamento, tá? Fora os suportes dos serviços .onion,
enquanto a VPN você consegue navegar facilmente aqui, ó, em qualquer site. Por exemplo, entrar em Google, qualquer site que você consegue entrar, né? A rede Tor, você só vai conseguir entrar nesse serviço aqui, ó, .onion, né? Você não consegue entrar no domínio.com.net.com.br, .net.uk, você não vai conseguir, entendeu? Lembrando, pessoal, não estou defendendo aqui que usem a rede Tor, façam várias atrocidades, não é isso, tá? Então eu só estou explicando o porquê que a rede Tor ela é mais segura, aliás, ela é muito mais segura, tá? Porém aí nem tudo são flores, tá? É óbvio que a velocidade da rede Tor ela vai ser muito baixa, enquanto a VPN, né, como é uma empresa privada que está controlando tudo isso, eles conseguem sim oferecer uma velocidade de navegação muito maior. Né? Então experimenta entrar num site com uma VPN, você nem vai perceber, né? Ainda mais com uma VPN paga, que você está conectado, né, numa camuflagem de DNS. Agora na rede Tor não, como é uma comunidade que está controlando, muita gente utiliza, a velocidade vai ser muito baixa. Quando você vai fazer um comando lá no terminal, por exemplo, um nmap, né, acessar qualquer comando utilizando o Tor, né, conectado pelo Proxy Chains ou pelo Unix, tanto faz, tá? A velocidade vai ser muito baixa, tá? Por causa justamente aqui, ó, de uma criptografia múltipla, né? Várias camadas que ele vai passando, vai passando, vai passando, até fazer a navegação. Então, pessoal, era isso, tá? Eu espero ter ajudado. Essa aula, ela também vai ser upada no YouTube, porque ela é uma informação que deve ser compartilhada sim, deve ser pública, apesar de que existem muitas pessoas já afirmando isso, porém eu estou aqui reafirmando por conta justamente desse colega, né, que vem me questionar que a VPN ela é um método mais seguro, porém, infelizmente, não é pessoal e está aqui, né? Vocês podem pesquisar mais a fundo, é óbvio que eu só usei uma colinha aqui, né, para explicar para vocês, porque existem muitas coisas para falar, tá? Muito mais do que está aqui, muito mais do que eu poderia abordar. Utilizei uma colinha aqui só para poder não me perder, né, e ter o principal de informação para passar para vocês, tá certo, pessoal? Então, muito obrigado para você que ficou até aqui e tenha um excelente dia.